Viu quem vai ler? Não, né? Isso é contigo, Tetê. Amore, não faz pergunta difícil para Fátima Cristina, né, Amore? Isso é contigo, amor. Eu vou projetar e eu vejo. Aqui, ó. Você tem a listinha aí. Espera aí, deixa agora aqui. Eu vou começar a compartilhar. Eu tinha esquecido de botar o... Mas agora eu botei. Tá aqui, perseguidos. Eu acho importante ir anotando para que todos tenham uma oportunidade, aqueles que quiserem, né, claro, de ler. Porque, às vezes, alguns se oferecem, e aí outros ficam... Ah, não, já ofereceu. Verdade. Então, vamos lá. Lê e faz a prece, tá, Glaucia? Tá bom, combinado. E hoje a gente vai tentar terminar uns 5 minutinhos antes para a gente conversar sobre a reunião do dia 16 que nós tivemos, tá? a respeito do retorno presencial e das opções do que para a nossa turma, como que a gente resolveu, tá bom? Porque algumas turmas tiveram soluções diferentes, mas como que ficou para nós? Aí, uns 5 minutinhos antes, a gente vai conversar sobre isso, ok? Mas para poder abraçar todos, a parte do online e a parte presencial. Gente, olha isso. Ele faz uma suspense. Pois é. Como é que eu vou estudar agora? Eu não sei. Perseguidos. É da reunião pública de 29 de maio de 59, questão 781. Batido no ideal de bem fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima e o ouvido de todo o mal é a resposta do justo. Acúlios despontam no corpo da haste verde, mas a rosa, em silêncio, floresce triunfante por cima deles, enviando perfume ao céu. Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol sem palavras expulsa as trevas cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa, que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa desfazendo o nevoeiro medieval. Jean Rus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira, abandonado, numa enxerga em Valladolid. No entanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras
do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos, no entanto, renova-se os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob o golpe homicida, mas consagra o princípio de não violência. Entre os perseguidores, contam-se os obsidiados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos, que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo. Mas entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão para que aprimore a humanidade inteira. Podemos já fazer a prece? Sim. Jesus querido, amigos espirituais, é com o coração repleto de gratidão que te pedimos que nos auxilie nessa noite de estudo, abrindo os nossos corações e nossas mentes para o estudo que vai ser iniciado, para que possamos abastecer o nosso coração e possamos seguir adiante na nossa jornada. Fica conosco nessa noite, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, vamos começar uma nova leizinha hoje, né? Mais uma, e é uma das minhas preferidas. Meninos, só um minutinho que eu vou ver um remédio com a minha mãe, tá? Só um minutinho, por favor. Para a Fátima vai ficar complicado ficar no presencial, né? Porque... Voltei, só foi para confirmar ali. Você foi lá, estava falando, para você vai ser complicado presencial, né? Oi? Para você vai ser complicado o presencial. Não, assim, eu vou tentar deixar tudo escritinho, entendeu? Para ela, e para ela poder ver. E é bom também que é um pouquinho de autonomia, porque às vezes eu acho, né? A gente nunca sabe com um idoso, né, gente, se a gente está fazendo certo ou não, enfim. E cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia, gente. Vamos indo, vamos indo. Bom, então, Lei do Progresso. Adoro essa, gente, adoro. Adoro essas questões todas aqui de hoje. Acho sensacional. Então, nós vamos ver. Hoje nós vamos ver estado de natureza e marcha do progresso. Tá? Então, a gente vai começar com o estado de natureza. Mas, antes, eu queria só que a gente já se desse conta, né? Não sei se o quanto que todas essas leis, né, elas acabam... a gente vai verificando, à medida que a gente vai estudando cada uma delas e as questões, o quanto que elas estão interrelacionadas, né? O quanto que uma se entranha na outra, né? A gente viu a lei de sociedade,
Agora, a gente vai entrar na lei do progresso, mas a gente vê o quanto que o progresso também é filho das ações da sociedade, dessa cooperação, da própria lei de conservação, da própria lei de destruição, que é um instrumento de progresso. Então, a gente vê que está tudo interligado. Então, conforme a gente começa a refletir sobre isso, assim, o nosso horizonte vai se abrindo, né? E é muito interessante isso. Vamos começar, então, com o estado de natureza. A primeira do quadradinho, do meu quadradinho, é Naide. Pode ser Naide, 776. Vamos lá. Pode ler também a notinha, tá? A notinha, tá bem. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Uma encaixada na outra, né? Eu vou ler logo a notinha, tá? Tá. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. Um homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende a prática. É bem interessante. Ainda vemos nos dias atuais, quer dizer, temos a infância e como a persistência do espírito na infância, que é o estado de natureza, ele está vivendo ali. Mas acontece que a nossa proposta é justamente progredir. E a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende essa regra. Na medida em que ele foi uma coisa, mas ele se abre, ele se permite progredir e adiante, ele percebe uma e compreende a outra. Sim, sim, muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma coisa? Eu acho interessante aqui quando ele diz a civilização é incompatível com o estado de natureza. São as coisas... como eu digo, uma interliga a outra. O início é o estado de natureza. E a outra é como se fosse uma sequência, né? Ela passa para a evolução, progresso, né? E lá na frente nós vamos ver mesmo a marcha do progresso. Exato. No Boberg, ele, ao tratar dessa primeira questão, ele vai nos lembrar da criação, né? Como dos espíritos, né? Com a infância, simples e ignorantes, nesse estado inicial, nesse estado primitivo mesmo. E a partir daí, a partir do desenvolvimento do livre-arbítrio, a gente vai tendo condições de ir formando o quê? De ir formando a nossa civilização, de ir construindo a nossa marcha evolutiva. Né? E aí, depois, ele vai dizer aqui, né, que... E dentro disso, e como que essa marcha evolutiva vai ocorrendo? Ela vai ocorrendo dentro dos princípios da lei divina ou natural, que a gente que Kardec, de uma maneira didática, separou, mas que é uma grande lei. E é essa lei que vai fazendo e se aplica não só a nós, a humanidade, mas se aplica a toda forma de vida. Porque a gente vai ver que dentro dessa lei do progresso e de evolução, os minerais, os vegetais, os animais, a gente vê aquela questão, é a 540, não é, TT? A questão 540 do Livro dos Espíritos. Né? É fantástica, do átomo ao arcanjo. Né? Então, aqui a gente vê todo esse... É um ciclo, né? É todo
uma trajetória, digamos assim, uma trajetória do espírito. Ô, Fátima, e aqui é interessante, né, no comentário, ele fala da lei, porque isso aqui é fundamental, né? Diz assim, rege tudo, e nós vamos compreendendo, vamos nos melhorando à medida que compreendemos aqui e praticamos. E se permite. E aí se permite a evolução. Porque a gente sabe, todas essas leis aqui, eu garanto que todos nós sabemos, né, Fátima, de como são criadas. Agora, e aqui eu acho muito interessante, porque, na realidade, o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica. E aqui eu vejo duas coisas que a gente vai ver lá na frente, na 780. Porque, para a gente compreender uma coisa, isso tem que passar pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade de raciocínio, né? E para a gente praticar, e aí a ciência desempenha um papel fundamental na nossa história, né? Todas as ciências, todas elas, porque a gente vai descobrindo isso dentro do estado, na própria natureza. Agora, o praticar, e aí quando fala nessas leis divinas, né? Aí entra o desenvolvimento moral. Então, a gente vê quando a gente atrela o progresso intelectual ao progresso moral no conhecimento e prática das leis divinas. Porque tudo que a ciência descobre faz parte da lei divina. Está ali, são as leis da natureza, né? A lei natural ou divina. Foi logo a primeira questão desse ano. Então, é muito interessante isso. E o homem se melhora. Então, quer dizer, na medida em que a gente melhor compreende e pratica, ou seja, o intelectual e o moral juntos, a gente progride e melhora de uma forma mais completa. Eu acho muito interessante como aqui já está o resumo de todo esse capítulo aqui, de toda essa, inclusive do subitem seguinte, que é a marcha do progresso. Gisele, você pode... Fátima, um instantinho só para eu não ficar na dúvida. Então, você está me dizendo, o progresso intelectual é, a priori, do moral. Sim, você vai ver a 780. Exato. Com certeza. Você legal. Precisa compreender, você precisa entender para depois poder praticar. Isso. Eu queria ouvir isso. É lógico. Essa questão é que muita gente não entende assim, porque a gente tem essa impressão de que o moral é que é o superior. Gente, mas para a gente poder ter o moral, a nossa inteligência tem que saber como é quando a gente desenvolve simples e ignorante, não tem lei moral ainda. Os animais não têm a capacidade moral. Isso é algo que o homem adquire no processo evolutivo. Mas a gente vai chegar lá. Ela é controversa nesse sentido, mas é óbvia e absolutamente racional. Vamos lá. Alguma coisa mais? Não? Não? Podemos ir adiante? Então, Gisele, por favor, 777. Sim. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Que quereis? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Eu acho que esse texto, essa questão, né, ela complementa, vai num crescente, né, complementando isso que a Fátima e a Naide trouxe para a gente na questão anterior, no sentido de que tem um ditado, né, popular, né, felicidade, a chave da ignorância é a chave da felicidade, né? Então, assim, de ignorar, não sabe. E conforme a gente vai tomando conhecimento, a gente vai, né, trazendo outras responsabilidades, mudando a postura diante, né, das situações, que ocorrem com a vida. Então, eu acho que
essa questão ela traz exatamente isso, né? Conforme a gente vai desenvolvendo o intelecto, então a gente também pode desenvolvendo a moral e com isso também se colocando de uma outra forma diante de tudo que se apresenta nessa vida, né? E ao longo das vidas que a gente ainda tem pela frente, né? E do passado, né? Que é um crescente que a gente vai construindo. Eu entendi mais ou menos dessa forma. Alguém mais? Algum comentário? Eu acho interessante porque essa pergunta de Kardec foi contemporâneo de vários filósofos ditos pessimistas, né? Então, essa questão dele, ele como um homem que tinha muito contato com os intelectuais de seu tempo, ele próprio sendo um intelectual, então ele estava muito a par das tendências e de tudo aquilo que se dizia, né, na época. E a gente sabe que, e desde antes, né, desde sempre na filosofia teve duas correntes, uma corrente mais que via a vida de uma forma mais positiva e uma corrente que via a vida de uma forma mais negativa. Isso nem só no século XIX, mas bem antes também. E aqui nesse livro do Caligares, As Leis Morais, ele faz uma observação interessante que eu queria ler rapidamente para vocês. Argumentam alguns filósofos que a civilização só serve para aumentar a ambição, estimular a vaidade, multiplicar os vícios, complicar e dificultar a vida, e que seria melhor para o homem que ele retornasse ao estado primitivo, de ignorância e irresponsabilidade, aquela coisa. A ignorância é o princípio da sabedoria, né? Que é o ditado. Né? Aí ele continua: se tais pensadores estivessem com a razão e o gozo fosse inversamente proporcional ao grau evolutivo das criaturas, convir-nos-ia regredir não apenas a semiconsciência do bruto, mas a condição de meros vermes. Ele pegou pesado aqui, né? O absurdo de semelhante concepção é evidente, não acham? Antes de malsinar a civilização, urge que cada um de nós ofereça a sua contribuição pessoal para que ela se apure. Em vez de tentarmos embaraçar a torrente do progresso, acompanhemo-lo, porque resistir-lhe é correr o risco de ser esmagado. E aí a gente vai ver outra questão lá na frente. Quer dizer, é muito interessante isso, né? Ao invés de malsinar e dizer que está tudo errado, por que a gente não se melhora? Por que a gente não faz o trabalho de se melhorar? Mas é fácil, né? Você começar a reclamar de tudo, isso não tem jeito, o homem é mau, né? Achei muito interessante essa colocação dele, do Caligares. E essa questão é uma questão que até hoje a gente ouve, gente. Entre os nossos amigos, conversinha de bar, neguinho vai tomar uma cerveja, depois de umas gororoba boa, neguinho começa a ficar falando essas coisas aí mesmo. Né? 778. Glaucia, por favor. Só complementando o que você falou agora, né? Quando a pessoa começa a falar esse tipo de coisa, assim, quando a gente tem esse tipo de pensamento, né? É uma espécie de maturidade, né? Porque você quer voltar para trás, isso não existe, né? Sim. Você não vai retornar. E é isso que fala essa pergunta agora que eu vou ler. O homem pode retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem deve progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Se progride, é que Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar é a sua condição primitiva, seria negar a lei do progresso. Então é isso, né? Você não pode andar para trás. Você não consegue mais deixar de conhecer as coisas que você já conheceu. Por mais que, às vezes, a gente, então, quando vai envelhecendo, gente, que as juntas vão ficando mais duras,
aí a gente começa a sentir saudade da adolescência, da juventude, da infância. Cara, sinto muito, mas você não vai acordar que nem aquele, né, aquele filme que a gente viu na década de 80 ou 90, né? Vocês lembram que ele acordava, né, menor? Esquece, esquece. A gente só vai ter dor de cabeça e se lamentar, cara, porque já foi, já passou. Agora você tem que aprender a conviver com as dificuldades e as limitações, que não é fácil. Cara, não é fácil você acordar e começar a sentir dor aqui, dor ali. E mesmo quando você olha para o passado, você já olha com esse olhar de quem já progrediu, de quem Isso já aí. caminhou. Né? Você não olha com aquele olhar zerado, você olha... Verdade, tá, verdade. Puxa, eu devia ter aproveitado mais, eu devia ter ido... Você já faz uma análise, você já qualifica diferente aquele tempo lá atrás. Verdade, Glaucia. Você pensa assim, eu não devia ter faltado à academia, eu devia ter ido. É verdade, então, você não já lembra... olha... Você lembra dos... Agora, eu com 60, eu lembro dos meus 15 com uma cabeça de 60. E não com a cabeça de 15, né? Verdade. Não consegue mais assim. Graças a Deus, imagina. Gente, imagina se a cabecinha de 15 acompanhasse a gente o tempo inteiro, com todas aquelas questões, com todas aquelas dificuldades. Estava maluco, né? Pelo amor de Deus. Diga, Ana. Não, é que na psicologia a gente sempre fala que a gente se leva, não tem jeito. Não adianta, você vai se levar, né? E esse vai se levar, a gente não leva só essa encarnação, né? Só essa encarnação, então é muito além, a gente se leva como espírito, com tudo que a gente já viveu e aprendeu, então não tem como se desvencilhar mesmo desse passado, dessa aprendizagem, dessas marcas. É o que a Glaucia acabou de falar, é perfeito. Você vai, por mais que você queira voltar, você vai querer voltar com o olhar que você tem hoje. Você não vai olhar com o olhar de quando você tinha 15 anos. Não é possível mais, porque está impregnado em você, né? Todas as memórias, todas as vivências, todas as aprendizagens, tudo que você viveu. E a gente se leva mesmo, né? Não tem opção, não é opcional, né? Então, é irrevogável. Por isso que o Sartre dizia que o homem é condenado a ser livre, livre no sentido de perceber que ele tem a liberdade de escolha e que isso condiciona ele. É um labirinto, né? Ao mesmo tempo que ele é livre, ele está condicionado a lidar com as escolhas que faz. Então, não tem jeito. Para o bem, né? Para o nosso progresso, e é também, muitas vezes, para o nosso... Às vezes, para o martírio dos tormentos que a gente cria, dos tormentos voluntários, né? Sim, verdade. Raquel, por favor. Agora a gente vai entrar na Marcha do Progresso, a 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dar-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Acho que esse finalzinho é bem interessante, né? Que fala, né? Que as palavras... Como é que é? Esqueci a hora. As palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Eu esqueci. E é bem interessante isso, assim, de ver como que nós, né, o contato social nos ajuda mesmo, né, a crescer, né? Muitas vezes a gente olha o exemplo de uma pessoa que a gente admira, a forma como ela lida com uma situação que a gente enxerga que teria uma dificuldade e ela age com uma forma assim mais nobre do que a gente faria, a gente, nossa, realmente... Né? Então, é muito interessante como Deus é a inteligência suprema e consegue fazer do limão uma limonada, né? Ele pega
junta pessoas com defeitos e qualidades totalmente distintos para conviver juntas, né? E elas vão uma vai, né, ajudando a outra da melhor forma que pode. Então, eu acho isso maravilhoso. Alguém mais, gente? Essa questão e o que eu acho muito legal que a gente vê, né? A gente pode chamar assim como a cooperação domina o universo, né? Domina o universo. O grande lance, a grande diferença é que nós, como humanidade, o nosso raciocínio, a nossa consciência como ser, a gente sabe disso. E a gente pode escolher e optar, né? Mas essa lei, ela se manifesta em tudo. Nos reinos inferiores, a cooperação é brutal. No universo, entre as galáxias, né? Os caras já estão descobrindo aí que esse sistema gravitacional de cada planeta é que mantém as galáxias equilibradas e todo esse magnetismo aí vai se espalhando e vai criando essas coisas, né? Gente, é muito além, né? É muito além do que... Nossa, se começa a pensar muito nessas coisas, pira, porque a nossa cabecinha não sustenta tanto, não. Mas, assim, é maravilhoso de ver isso, né? É maravilhoso, é maravilhoso. E o quanto que a gente não se dá conta, sabe? E quando eu falo isso, eu falo especificamente nós brasileiros. Uma coisa que eu sempre digo, o brasileiro ele não tem a noção de coletividade. Infelizmente, a gente não tem. É muito difícil. E é engraçado que a gente tem uma capacidade de solidariedade em determinados momentos pontuais, quando acontece alguma coisa. Mas no dia a dia, no varejo, sabe? Porque, às vezes, no atacado é muito momentâneo, mas o varejo, o dia a dia, a gente não tem essa visão. Não tem. Porque é aquilo que até os cientistas políticos falam muito, né? Que a gente não sabe, a gente utiliza o público como sendo privado. Então, a gente quer que o público sirva a mim. E, com isso, a gente depreda a rua, a gente não cuida do lixo, todas essas coisas. Então, eu acho que com a nossa capacidade, sabe, de sensível que o brasileiro é, quando nós conseguirmos entender que coletivamente, comunitariamente, a cooperação que é a nossa força, eu acho que aí sim o Brasil vai deslanchar. Porque não adianta a gente ter essas riquezas todas se a gente não tem essa ideia de colaboração, de cooperação. A riqueza se esvai. A riqueza acaba se esvaindo e não serve ao todo. É muito triste. É muito triste. Toda vez que a gente vê... Isso daqui é uma lei do universo, gente. E acho que é por isso que a gente tem amargado muitos períodos, sabe? Que parece assim, a gente dá 2 passos para frente, 5 para trás. E aí, na matemática, a gente está no negativo. A gente está -3. Acho que é algo para a gente pensar, sabe? Acho que é algo para a gente pensar. Fátima, a Gláucia tinha levantado a mão. Desistiu? Quem? Desculpe. A Gláucia. Diga, Gláucia. Pensando nisso, eu também penso muito sobre isso, mas eu atribuo isso a uma imaturidade novamente, sabe? Porque assim como uma criança pequena quer tudo para si e não consegue ainda ver o grupo, né? Porque isso é uma construção, né? Eu vejo a mesma coisa que você está falando. Acho que ainda vamos ter que trabalhar muito como povo, né? Como nação, para construir essas noções do grupo, de que não é meu, é de todo mundo, de que não é o dinheiro do governo, é o nosso dinheiro. Mas isso é uma construção
muito penosa aqui. Né? Sem Muito dúvida, é a nossa penosa. realidade, é a nossa Mas eu realidade. acho que nós ainda somos assim, ainda é um povo que está ainda nessa fase que ele fala aqui, ainda na infância dessa construção, infelizmente. Uhum. Mas eu queria, quando falou aqui também, mudando agora de assunto rapidinho, esse contato social, que fala na pergunta 779, e eu me lembrei que a gente está falando muito atualmente, infelizmente, de uma forma meio triste, dos povos indígenas que ficam isolados. Então, a marcha do progresso deles é um pouco diferente da nossa, né? Embora eles estejam nessa marcha também, né? Porque é como se fosse um outro progresso. Sim, Porque eu acho é um contato dentro de um organismo único, né? Sim. Assim, e a própria vida, o rolar da vida levou a que nós, digamos, né, civilizados nesse sentido, entrássemos em contato com eles. Porque poderia, durante séculos, coisas não se entrou. Então, com certeza, isso faz parte até para o contato de um com o outro, né, as diferenças. Eu acho que o grande problema é a forma como você entra e o que você vai fazer com isso. Né? A forma daquele que se acha superior, que construiu algo e que vai invadir, que vai sem um respeito, sabe? Eu acho que é igualzinho quando a gente é convidado na casa de alguém. Não importa qual é a casa, gente. Eu nunca fui à casa de alguém e, por acaso, eu entro ali, como é que eu vou entrar? Sabe? Eu acho que é muito isso. Sem dúvida alguma, quando a gente estuda a lei do progresso, é claro que eles estão também nesse movimento, né? E a gente vê aqui que a Terra é um planeta em que tem espíritos de várias coisas encarnados. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Tem alguns que é a primeira encarnação, a gente viu isso lá atrás, na primeira fase. Mas isso não significa que a gente vai exercer um poder e um poder destrutivo sobre o outro. Da mesma forma que a gente faz com tudo, né? Com as nossas próprias crianças. Tudo é a forma como você lida com o outro. Né? Qual é o meu impulso? Né? Qual é o meu impulso? O meu impulso é de dominar ou o meu impulso é de compartilhar, de conhecer, de aprender? Porque acho que tem muito. E sobretudo, esses povos das florestas, né? Não só a Amazônia, como dos Andes, por exemplo, todos esses povos, eles têm uma cultura, uma sabedoria de lidar com a natureza que a gente perdeu. E talvez nós estejamos sendo levados a lembrar e a resgatar, lembrar que nós somos natureza. Eu acho que não é à toa, sabe? Não é à toa, porque isso aqui, né, essa coisa toda, essa informática toda, esses aparelhos todos, esses robôs todos que nós criamos, mas talvez façam a gente esquecer de que a gente é natureza. Que, sabe, o que está na Terra, todos aqueles minerais estão dentro do meu corpo. Né? E talvez seja isso, né? Eles têm uma sabedoria assim fantástica, fantástica. E talvez a gente precise resgatar alguma coisa e ao mesmo tempo mostrar que existe um outro mundo, né? Que nem aquela história do peixinho que saiu e viu que tinha um oceano e coisa. Talvez eles não saibam. E é importante saber também. Mas tudo é a forma, gente. Tudo é a forma. Diga, Ana, você está com a mãozinha levantada?
Não, eu estava pensando nessa questão dos povos. Engraçado quando a Gláucia trouxe, eu estava pensando nisso, porque o que a gente chama de primitivo, né? Muitas vezes a gente se refere aos povos originários como com a pecha, né? De que eles são primitivos. Primitivos em que sentido? Porque em muitos aspectos, como você trouxe, eles estão a anos-luz de nós. Enquanto a gente está tentando entender o que é sustentabilidade, eles praticam a sustentabilidade, né? Enquanto a gente está lutando para preservar um pouquinho de verde, de floresta, eles são cuidadores natos das florestas, dos rios, da natureza, enfim, tudo isso. Então, me causa sempre um incômodo quando eu vejo, né, as pessoas atribuindo aos povos originários o aspecto de, são primitivos, até aquela coisa, né, programa de índio, coisa de índio, como se fosse, a gente tem né, coisas arraigadas, né, na nossa cultura, sempre diminuindo. E esse isolamento deles, eu acho que a espiritualidade é tão sábia que preservou, eu acho, às vezes eu fico pensando que eles foram preservados e se mantiveram isolados quanto foi necessário, ou se manterão quanto for necessário, para que prevaleça, para que persista alguma semente futura, alguma célula, para que a gente aprenda, porque tem coisas que, se a gente tivesse tido acesso, infelizmente, o roldão do que a gente chama de progresso já teria arrastado, entendeu? A gente vê isso quando você vai... Já tive a oportunidade de estar muitas vezes no norte, na região amazônica, você vê muitos índios que foram arrastados, muitos indígenas que foram arrastados pelo garimpo, né, que foram arrastados pelo desmatamento, pela venda... Pela ganância, né? Pela nossa ganância. Isso, pela venda de animais silvestres, de madeira extraída ilegalmente. Então, assim, eu não sei até que ponto o isolamento deles também não é uma providência divina para que algumas coisas se mantenham, né? Sim. Porque quando a gente vai e visita alguns lugares no norte do país, você tem absoluta certeza, assim, fica constatado que em vários aspectos primitivos somos nós, entendeu? Eu acho que você usou bem a palavra, né? Porque um dos significados de primitivo é originário, original, inicial. É porque a gente passou a dar conotação à palavra primitivo, virou quase que sinônimo de bestial. Entendeu? Nós é que mudamos, mas a origem do primitivo é primeiro. Primitivo vem de primeiro. Primícia, as primícias, né? Aquelas coisas que vieram primeiro, a primeira colheita. E é riquíssima essa palavra. A gente é que mudou o sentido para bestial, burro, animal, quando não é. Quando não é. Né? A Raquel botou uma coisa bem bacana aqui no chat, né? No chat aqui da filosofia dos índios, que particularmente acho linda, que eles acreditam, diferentemente da gente, homens da cidade, que pensamos que a terra é nossa. Eles acreditam que é eles que pertencem à terra. É isso, né? É isso. Todas as culturas, né, primitivas têm a terra como mãe. Mãe. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E rico, né? Vamos lá. Então, agora a gente vai para 780. Ellen, por favor. Claro, Fátima. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Vamos ver essas duas questões, gente, que eu acho que elas são bem interessantes.
A 192. Vamos começar com a 365, né, que está mais perto aqui, depois a gente vai para a 192. Aí você pode ler, Ellen, por favor? 365, posso? Volto para 365, né, Fátima? Então, por favor. Por que 365? Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em sensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Vamos lá agora na 192. 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, e também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Até aí, Fátima? Sim. Sim. Então, o que eu extraio aí dessas duas é que o equilíbrio é dinâmico, né? Eu aprendi aí com uma pessoa que tem essa questão de educação física, né? de exercício, que a gente tem, e aí eu lembrei muito do exemplo que ela dá, e a gente faz muitas vezes, a gente percebe por alguns movimentos do nosso próprio corpo, que existe uma dinâmica, né? Não é estático, esse equilíbrio não é estático. E da mesma forma, são essas duas asas ali que a gente precisa progredir. Então, a gente pode, se a gente olhar uma foto, em alguns momentos eu estou priorizando mais a escala, né, da moral, e outros menos a intelectual, e isso é variável. Mas, assim, em termos de linha de progresso, a gente sabe que as duas precisam evoluir. Só que isso aí é variável, não é uma constante. Eu não consigo dar o mesmo peso, né? A gente não dá o mesmo peso o tempo todo para elas. Pode fazer a 780A. Claro. É a continuação dessa pergunta, que não é uma pergunta fácil, né? Não. Aí por isso que ele faz a A. Olha só. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Eu entendo aí que tem a ver com o que vocês comentaram logo no início, né? Se eu conheço, eu consigo escolher as minhas ações de forma mais embasada a partir daquilo. Então, por isso que o livre-arbítrio ele decorre dessa, né, acompanha a inteligência. Eu passo a ter conhecimento, inclusive eu conheço as consequências que também vocês mencionaram, acho que foi a Raquel, não lembro agora da questão, não, foi a Ana Paula, da questão do labirinto, né? A gente tem um certo livre-arbítrio, mas existe uma consequência em relação àquilo ali. Então, pelo menos nesse sentido, fica mais claro o meu caminho, né?
Eu acho que tem a ver com o que vocês mencionaram. Porque também, da mesma forma que a gente começa a dar conotações distintas às palavras, nós acabamos achando, perdendo um pouco o valor que existe no progresso intelectual. O progresso do intelectual, ele é fundamental no espírito. Ele vem primeiro, que é o nível da consciência, que é o reconhecer-se como um ser. O problema é que nós utilizamos mal. Porque se o progresso intelectual estivesse como uma força junto ao moral, seria diferente. O problema é que o nosso progresso intelectual, sobretudo para nós ocidentais, né, ele veio maculado de coisas que a gente vai ver lá na frente, de egoísmo, de orgulho, de ganância. E aí ele é mal utilizado, e aí algo, é como se tivesse uma fonte originária, límpida, né? Aquela água que está brotando ali na terra, é límpida. Se a gente for lá, né, fazer o exame da água, nossa, perfeita, o pH é maravilhoso. Conforme ela vai escorrendo, ela vai se contaminando com outros detritos e com outras coisas, e já não está mais tão pura. É um pouco isso. E aí a gente fica com medo de achar, de dizer que o progresso... E os espíritos é sim, sim, não, não. Não, olha só, a ordem não é porque vocês fizeram errado que o negócio não vai ser como é. A gente precisa saber para poder escolher e agir. Né? Nos animais não é... A inteligência divina não requer dos reinos inferiores o senso moral. Não requer. E o próprio intelecto também é muito reduzido, porque está o quê? A inteligência ali está ligada só ao quê? Ao instinto. Então, tudo é uma sequência, tudo se concatena, tudo é progressivo. E a gente não pode achar que o outro é ruim. Não, não é ruim. O problema é que nós escolhemos errado e aí a gente acha que o negócio é ruim. Não, na origem é bom e é certo. Por isso que, às vezes, essa questão causa muito espanto. Não, mas como? Como que o progresso intelectual? Porque a gente tem a lupa, a gente está olhando com a nossa experiência. É aquilo que eu digo, os espíritos respondem de cima para baixo. Como é a lei espiritual, a lei divina criada pelo Pai, não aquilo que a gente fez dela. Eu acho isso... Alguém tem alguma coisa? Concorda? Que sem corda? Acha que não? É uma perguntinha... Gisele, eu estou achando Gisele séria, está pensando? Não, eu ia levantar a mão aqui para falar, porque, na verdade, eu acho que é urgente, né, esse movimento da gente desenvolver o moral, porque intelectualmente, e aí eu vou trazer a parte tecnológica, né, a gente evoluiu muito, a gente tem água encanada, a gente tem rede de esgoto, mas nem todo mundo tem acesso à rede de esgoto, por exemplo, né? Então, e com isso a gente deixa muitas pessoas numa situação, né? A gente vê muitas pessoas na sociedade numa situação muito precária que não conseguem desenvolver nem o intelecto, muito menos o moral, né? Considerando aqui que o moral ele é decorrente do intelecto. Então, é urgente, né? Eu acho que essa questão, assim, ela é para ontem, a gente agir, ter consciência nesse agir, né, e agir moralmente no mundo, né? Qual é o nosso papel, qual é o nosso local. Kardec fez a codificação tem 200 anos, isso. Em 1800, a gente já tinha algumas experiências, né, de alguns confortos que a gente tem hoje, mas sem sombra de dúvida, né, o último século nossa, quanto conforto que a gente consegue imaginar? Como é que a gente viveria hoje sem ter um casaco fácil, né? Posso abrir na loja, compro um casaco, tá frio, compro uma meia fácil. Antes não, você ficava remendando um monte de coisa, calçado.
E como é que a gente não conseguiu, nesse tempo todo, que essa balança fosse mais equilibrada? A Ellen fala muito certo, é uma senoide, né? Às vezes a gente está mais cá, às vezes está mais aqui embaixo. O ideal é que a coisa fosse caminhando dessa forma, mas hoje, assim, para mim, na minha percepção, a sociedade ela está assim, um poço de distância entre o intelecto e o moral. Então, é urgente, né? Para ontem a gente ficar atento e a gente trabalhar esse desenvolvimento meu, né? Obviamente, mas também aqueles que estão ao meu redor, né? Eu acho que não é só a reforma íntima, né? Assim, ela passa pela essa reforma assim, do olhar que eu tenho para o outro, porque senão em algum ponto eu vou pensar até que a reforma íntima é até um pouco de egoísmo, né? Eu me cuido e pronto. Não é isso, né? A gente falou até semana passada não foi feriado, mas na anterior, na lei da sociedade, o convívio social e por aí vai, né? A Glaucia falou dos povos isolados, né? Foi inevitável lembrar os acontecimentos das últimas semanas, né? As barbáries ocorridas, mas eu acho que, assim, aqueles povos isolados, eles têm uma sociedade ali, né? E para a gente urge, né, Fátima, isso que você falou, olhar para essa sociedade e falar, eu posso aprender com ela. Não significa que ela é inferior ou que eu sou superior, ou vice-versa. Não significa isso, né? E, enfim, a gente tem que... E o moral, eu acho que assim, o desenvolvimento moral, ele traz isso para a gente. Então, eu penso assim, é para ontem, né? A gente está comendo mosca, assim, a gente está patinando. Temos que sair desse lodo, sabe? Dessa patinação. Até porque, como o desenvolvimento intelectual antecede o moral, o que gera aí? Gera mais responsabilidade em quem tem o desenvolvimento, entendeu? Gera mais responsabilidade, porque aí você é obrigado a desenvolver o moral. Vejam a sutileza da coisa. E quando a gente quer transferir, aí fica um pouco como se fosse a divindade que beneficiou certas pessoas. Por isso que a gente se choca com essa questão aqui. Porque aí isso traz, tipo assim, os anjos, aqueles seres especiais. Por isso que nas questões anteriores que foram lidas, vai dizendo, olha, é assim, entendeu? Porque à medida que o teu desenvolvimento intelectual vai se desenvolvendo, você fica automaticamente ligado à responsabilidade de desenvolver o moral, porque você já sabe. Fátima, e à medida que você aumenta, que você tem mais responsabilidade, você vai perder tempo fazendo comparação entre um povo e outro, se a gente sabe que todos têm algo a agregar, né? Se cada um tem sua caminhada, então aumenta a responsabilidade até nisso, né? Eu preciso aproveitar essa interação social a favor de todos, né? Mas aí, quando o egoísmo não está mandando, infelizmente, é o que a gente vai ver na última questão, o lance é que a gente ainda é ligado pelo egoísmo, e aí o negócio desanda. A receita não dá um bolo bacana, entendeu? Sola, ou então nem... Esse é o problema, né? Gisele, você pode aproveitar e ler a 780B, já que está continuando esse teu raciocínio. Posso sim. 80... Tá. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso de moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E aí ele faz referência aqui às questões 365 e 751. 365 foi aquela que já foi lida até, né? Eu acho, assim, exatamente, bem o que eu falei um pouco, vou ser um pouco repetitiva, né? Mas, assim, é urgente a gente trazer realmente, assumir as rédeas dessa situação e e agir para que o desenvolvimento moral, ele realmente avance, né? A gente tem muito recurso tecnológico hoje, para muita coisa. Então, a gente não pode, né, simplesmente achar que
a chave da felicidade é a ignorância. Não dá, a gente não pode ficar nesse lugar comum, né, e não se desenvolver, né, e não atuar, e achar que tudo assim é obra, né, é obra da divina, é lei da causa e efeito. Não é. Até tem, né, lei da causa e efeito, tem tudo isso, mas assim, tem a minha responsabilidade moral diante disso tudo, né? Eu me desenvolvi, a Ellen acabou de falar aqui, quanto mais a gente tem conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Então, sejamos responsáveis, né, e vamos adiante nisso daí. Raquel? Então, assim, só queria trazer um contraponto, assim, que eu, particularmente, eu discordo um pouco da Gisele, no sentido dessa questão do é urgente a gente, porque a percepção que eu tenho, né, hoje, né, pode ser que provavelmente eu vou mudar, né, a ideia é mudar, é que a natureza não dá salto, sabe? Então, assim, a gente olhando a história da humanidade, vendo a sociedade, a gente está caminhando devagarzinho, devagarzinho. Poderia ser mais rápido? Não sei. Mas, assim, essa questão de falar assim, é urgente, a gente precisa mudar. Eu acho que tudo está no caminho, as coisas estão fluindo. Embora a gente olhe, tudo pareça caótico, eu acho que se a gente for ter um olhar um pouco mais daquele olhar de espírito imortal e o olhar de que Deus não tem pressa, Deus não está com pressa. Deus sabe que esse é o nosso destino, caminhar o progresso. Então, quando eu penso assim, olho tudo, principalmente as notícias do jornal, que todo dia me pergunto por que eu vejo, eu olho assim e falo, não, deixa eu tentar olhar como um espírito imortal. Eu estou num momento em que eu preciso estar aqui, eu preciso conviver com isso para tentar evoluir, e a nossa sociedade também está evoluindo devagarzinho. Então, deixa eu tentar aqui melhorar, ver o que eu posso melhorar, enfim. Eu acho que, pelo menos, esse é o meu ponto de vista. Eu queria compartilhar, não sei. Ok, legal, legal. Bom, vamos lá. 781. Ricardo, por favor. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Pode ser a seguinte. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Leio aqui, Sim, Fátima? sim, anota, pode sim. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas mais. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Bom, acho que isso aí resume bem algumas coisas que a gente já viu, né? O homem, no seu egoísmo, na sua individualidade, não pode ir contra aí a lei divina, a lei do progresso. Nossa sociedade ela marcha para esse caminho, e isso é algo que não tem como a gente fugir. Podem ter até falsos profetas, pessoas com interesses aí diferentes do progresso, enfim, mas de um modo ou de outro, acho que a sociedade ela tende sempre a evoluir, mesmo que a passos lentos. É isso. Joia. Obrigada, Ricardo. Vamos lá para 782, que é a Ana, por favor. Pois não. Não há homens que entravam no progresso de boa fé, o crendo favorecer porque o veem sob seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está?
Pequena pedra, a resposta, pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Analogia perfeita, né? Uhum. Ele pode tentar entravar, como já disse numa pergunta anterior, mas ele é uma pecinha que se acha muito importante, mas é uma pecinha tão pequenininha da engrenagem, de uma engrenagem tão maior, né? Uhum. Claro que toda peça tem o seu papel e pode fazer ali no seu lugar algum impacto, pode gerar algum impacto. Mas a resposta deixa muito claro que ele não vai conseguir deter o progresso. Ele pode gerar algum impacto, sim, mas que rapidamente o curso do progresso vai se dar, vai se corrigir, talvez com um pouco mais devagar, talvez com um pouco mais de esforço, mas vai ocorrer. E aí eu aproveito para retomar o que a Raquel, a Gisele estavam falando, porque eu acho que para além das nossas percepções, esse progresso está ocorrendo, né? Vai continuar ocorrendo, é inexorável, e às vezes a nossa sensação de urgência também é própria da nossa condição. Então, o mundo é o mundo que eu percebo, né? A percepção que eu tenho de urgência pode não ser a percepção do outro, e tudo bem, né? Mas é difícil conviver com essas diferenças, às vezes, para nós, no estágio em que a gente está. Porque, às vezes, para mim, outro dia eu estava ouvindo o Trigueiro, naquele Papo das 9, e ele estava indignadíssimo, assim, muito, muito, muito indignado, né, com essa situação toda lá do indigenista e do jornalista, na verdade, dois ambientalistas, né? E ele estava muito indignado, e aí uma hora ele próprio parou e falou assim: gente, eu sei que a minha indignação não vai mudar o curso dos fatos, eu sei que a minha indignação não é compartilhada por todos, mas paciência, esse sou eu hoje. Ele, na mesma hora, né, ele se deu conta, ele falou assim: paciência, esse sou eu hoje. Né? Não adianta eu querer fingir aqui o que eu não sou anjo, esse sou eu nesse estágio, nesse momento, né? Legal. Sou eu. Legal, ótimo. Então, foi bacana a percepção dele na mesma hora, né? Porque às vezes é isso, às vezes a gente vai ter essa percepção de urgência e ela faz parte do estágio que a gente está. Às vezes o outro não vai ter a percepção de urgência e isso também faz parte do momento que esse outro está. E a gente está em estágios e momentos diferentes mesmo. E não por acaso estamos todos convivendo para a gente aprender aí com as diferenças, né? Beleza, ótimo. Eu acho que tem um pouquinho agora, a 783 vai continuar esse raciocínio aí da Ana. Wagner, você pode ler para a gente? Posso sim, Fátima. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Posso ler o comentário? Pode ler, por favor. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir um fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não há mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe, frequentemente, nessas comoções, senão a desordem e a confusão, momentaneamente que o atinge, os seus interesses materiais. Aquele que eleva o seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera.
depois de a ter perturbado. Desculpe, essa tradução a minha tradução, acho que ela é mais bacana no final, porque ela diz assim: é a tempestade, é o furacão que saneia a atmosfera depois de a ter agitado com violência. Eu acho essa tradução bem mais bacana, porque ela te faz visualizar melhor, né? Desculpa, Wagner, acabou que eu te interrompi, mas... Contundente, né, Fátima? Vai lá, Wagner, fala aí com a gente. Então, mas assim, dentro do que você leu na sua tradução, eu também acredito que ela reflete melhor o que Kardec quis dizer. Que nem sempre aquilo que é aparentemente uma desordem é, na verdade, uma providência. Ou o contrário também, né? Nem sempre aquilo que está muito parado, né, de alguma forma incomodando as pessoas, de repente é para despertar mesmo algo a mais, para que as pessoas acordem e façam alguma coisa. Eu acredito que nós atingimos um estágio de, fazendo uma reflexão em tudo que já foi dito, nós atingimos um estágio de evolução tecnológica em que a asa do moral já está curta demais, já está muito pequena. A gente tem uma evolução tecnológica grandiosa em vários aspectos da vida, que nos proporcionam um certo conforto, bem-estar para uma minoria, né, falando de Brasil, enquanto que uma maioria sequer tem o que comer em casa, sequer tem um saneamento básico, como a Gisele mencionou, sequer tem um chuveiro elétrico, sabe? E isso é aqui ao lado, não é longe, não. Não é lá na Amazônia. Não, a gente olha para o morro aqui do lado e tem gente que não tem um chuveiro elétrico, não tem uma água quente para tomar um banho nesse frio, sabe? Olha para a rua, não tem um cobertor. Então, é inadmissível com o avanço que a gente tem, com os recursos que nós temos, com tudo que nós atingimos, temos pessoas passando fome nas ruas. Isso, para mim, é uma moral coletiva baixíssima. Tudo bem, a gente está avançando, estamos indo dentro de um... Tá, tudo bem, mas ainda temos muito que melhorar. Essa é a minha opinião. Ricardo levantou a mão? Sim, Fátima, esse tópico aí me lembrou essa questão da lentidão para aperfeiçoamento e tudo, dessa questão de Deus empregar para nós abalos físicos, morais e tudo mais. Essa questão da tempestade me lembrou aquela lei da destruição, não sei se tem uma similaridade. Sim, não. Total. Da coisa tem que recomeçar, a gente dá um ponto final, começa do zero, formata para... Reformatar, né? Vamos reformatar o disco, vamos reformatar o HD, amor, porque o negócio não está funcionando, não. Gente, se a gente parar, eu acho muito interessante, pensando aqui agora, né, sobre essa questão, você vê, né, porque ele fala aqui sobre um povo, né? Ele está falando aqui sobre o aperfeiçoamento da humanidade, segue sempre uma marcha progressiva e lenta, e a resposta é que sim. Aí, quando, porém, um povo, né, não progride tão depressa, aí a inteligência divina, Deus o sujeita de tempos em tempos ao abalo físico ou moral que o transforma, né? Aí eu tô me lembrando que aqui, século XIX, povo, a gente ainda está muito restrito. No século XXI, com globalização, o abalo agora, qualquer abalo, não é só num povo, é na humanidade inteira. Vocês já repararam isso? Vide Covid, que a gente ainda está nisso aí, gente. A gente ainda está nisso aí. E o vírus, ele está dando olé na gente. Tipo assim, cara, acorda. Enquanto vocês não se tocarem... a nossa própria energia ruim, sabe?
os nossos maus pensamentos, a ganância que está dominando o mundo, vai gerando nesses bichinhos aí esse tipo de coisa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tudo isso é resultado das nossas vibrações. Então, agora aqui, século XXI, amor, esquece povo. A guerra da Ucrânia, antigamente, a guerra era localizada, tá lá. Não está não, amor. A gente está aqui no posto de gasolina ou no supermercado sofrendo efeito. E Wagner agora está chegando também na classe média. Está afetando a gente. E pode chegar um ponto Fátima, eu ia comentar de você sobre isso. ter grana, você ter dinheiro para comprar comida e não ter comida para comprar. E aí a gente vai estar igualzinho àqueles outros que durante décadas, séculos, a gente tirou. Porque não nos iludamos, isso é uma lei da economia. Para algum ter muito, outro está com nada, porque o bolo é uma fatia, né? O bolo tem um tamanho. Você vai partindo aquilo ali. Se 3/4 do bolo está contigo, o restante só está com 1/4. Simples assim. Não, e já Então, a gente tem que né? ficar muito atento, porque esses abalos aqui, esses abalos agora, a gente não chegou num nível tecnológico que conecta todo mundo. A dor está conectada, amor. A dor está conectada. A gente tem que se dar conta disso. Às vezes a gente tem que estar atento porque está rolando aí. Tem que estar atento. E a gente está correndo esse risco, crianças. Não nos iludemos da gente ter a nossa graninha lá no banco, tudo, e chegar no coisa e não ter o que comprar. O ano passado, na Inglaterra, estavam sem carne para o Natal. O peru do Natal na Inglaterra, o ano passado, não teve, porque não tinha. Não tinha combustível para... Gente... Não, e isso é um luxo, né? Porque ano passado, acho que foi numa cidade em Manaus, né? Ali na Amazônia, não sei bem que cidade, as pessoas tinham o dinheiro, mas não tinham cilindro de oxigênio para comprar. Né? Isso aí. Não tinham como comprar. Então, a gente já viu essa situação que você está falando. A dor globalizou. A dor globalizou. Gente, globalizou. Vamos lá, 784, que a gente ainda tem que falar sobre como é que vai ficar o lance aí do... Fabíola, por favor. Tem a Ângela ainda também, que a Ângela não aparece a carinha dela, aí acaba pulando. Mas, Fabíola, 784. Esse assunto é quente, né, Fátima? Esse assunto é quente, né? É quente. Ok. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, para mim aqui é que eu entendo assim, a época, hoje a gente consegue compreender melhor o que é mal. Há tempos atrás, em outros momentos, muita da nossa visão de hoje, naquela época, era normal. Então, eu acho que de acordo com a evolução, a gente vai compreendendo melhor o mal e o bem, vai sabendo distinguir melhor o que é o mal e o bem, e muitas vezes a gente acha que a gente não está adiantando, que a gente não está evoluindo, progredindo, mas a gente está. A gente está e progride bastante, porque essa é a necessidade, essa é a lei natural, é a lei de Deus, é o progresso, é a evolução. Então, eu acho que é basicamente isso aqui para mim. Tá ótimo. Obrigada. Agora, Ângela, você, para o fecho, o final, a 785, que é para iluminar de amarelinho. 785.
Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar porque o progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre e à primeira vista. Parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, ao seu turno, excitam o homem à procura de esclarecer em seu espírito. É assim que tudo se toma no mundo moral, como no... eu tenho um gato no meu colo aqui. E no mundo físico. E que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará, à medida que o homem compreenderá melhor que há, fora dos prazeres, dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Vede Egoísmo, capítulo 7. Uhum. Quer que vê lá? Ou... Não, pode falar aí já sobre essa primeira parte. Fechou bem no que eu estava pensando durante o estudo, que eu estava bem prestando atenção. Realmente, o homem, ele, em tudo que foi falado, o que barra mesmo é o egoísmo. É o pensar só nele, né? Esses dias, até um comentário com um paciente meu falou, nossa, adoro o frio. O frio é a minha época do ano que eu mais gosto. Eu falei, claro, muito gostoso, né? Chega em casa, tem uma sopinha quentinha, um leitinho, um casaquinho. Mas o que está lá fora? Quem está na rua, quem não tem um cobertor, quem não tem uma sopa, quem não tem nada para comer, vai esquentar nesse frio. E as pessoas não pensam nisso, né? Só pensa no... eu gosto do frio, mas não pensa no outro que está passando frio. Que está lá fora, que está sem um teto, né? Então, acho que as pessoas são muito egoístas nesse mundo de hoje. Pensa só no seu luxo, mas não pensa no que o outro está sentindo. Acho que falta um pouco da gente fazer isso, né? Pôr no lugar do outro. Uhum. Então, acho que o egoísmo, infelizmente, está meio que imperando. Eu entendo a Gisele falar no urgente. Eu acho que o urgente que ela quis dizer foi essa. O da gente pensar no outro. Que a gente não pensa, né? Tá, vamos pensar no agora e no outro. Não é o problema meu, não é mesmo? Não é eu que estou sentindo na pele, não é eu que estou sentindo a dor. A dor do outro nunca é tão maior que a nossa. A gente sempre tem a dor maior que a dos outros. Uhum. Então, acho que se a gente conseguisse superar isso, eu acho que ia se tornar pessoas melhores. Sem dúvida. Bom, então, e aí essa nota de Kardec aqui, ela vai falar sobre as duas espécies de progresso, né? Vai falar duas espécies de progresso que, embora apoiando-se mutuamente, ou seja, uma depende da outra, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Que é exatamente, acho que é o resumo de tudo que a gente está falando, né? Uhum. E, sobretudo para nós, né, povos ocidentais e classe média, classe alta, a gente tem um enfoque muito grande no progresso intelectual. Ele está mais claro para a gente, né? Questão até que foi colocada aqui todo o tempo que a gente já percebe isso. E isso já chegou a um nível assim imenso. Eu acho que o grande lance é que, como esse progresso intelectual já chegou a um nível tão grande, o outro ainda está muito baixo. Então, essa discrepância é que precisa acontecer. Mas aquilo também, né? Não adianta a gente tentar querer arrancar os cabelos da cabeça ou tentar vestir a calça comprida pela cabeça, como a minha avó dizia, que não vai dar certo. Mas
Mas eu acho que o grande lance é a gente ir fazendo aos pouquinhos mesmo. É a história do beija-flor lá com o biquinho para apagar o incêndio na floresta. Se cada um de nós fizer o seu pouco, eu acho que vai dar um muito significativo, né? Agora, sem dúvida, também vem um pouco daquilo que a Raquel falou. A gente precisa realmente ter esse olhar de espírito imortal para não ter a ansiedade, porque senão a gente pode se perder na ansiedade. A gente sabe que, por outro lado, isso não significa que no aqui e agora eu não tenha que fazer o meu dever de casa. Ponto é esse. No aqui e agora, como é que eu estou? E aí, gente, eu digo sobretudo nós, sabe? Porque uma coisa é muito legal a gente ficar discutindo isso daqui, né? Parece até um debate acadêmico, né? Um debate de ciência espírita, digamos, né? Mas e aí? E aí? E quando eu acabo daqui, desligo daqui e vou ver as dificuldades da minha mãe, que me exasperam. Me exasperam, gente. Não é fácil você lidar com o seu genitor, que você criou aquela ideia maravilhosa de que sempre foi o protetor, sempre foi... E está desaprendendo tudo. Então, como é que é isso? Como é que eu vou exercitar a minha paciência, a minha tolerância, a minha própria dor, a minha própria tristeza, para não aumentar a dor e a tristeza do outro, que também já não é legal? E vou dizer para vocês, tem hora que derrapo feio pra caramba, nossa senhora, e dá vontade até de chorar, porque é uma situação, quem já passou por isso sabe, né? É muito angustiante. E assim como a minha, a situação de cada um de nós. Uma coisa legal é a gente estar discutindo aqui, sentadinho, quentinho, com a aguinha, com a sopinha, tudo bonitinho. Outra coisa é quando a gente vai lá às feras, né? E a dor é uma ferazinha que vem para testar a gente, né? Então, é isso, amores. Alguma coisa, alguma outra observação, porque depois a gente vai fechar a gravação, né? E aí a gente vai ficar mais uns minutinhos só para explicar como é que foi a reunião e como é que ficou decidido, tá bom? E a prece quem vai fazer, TT, antes que você, eu vi ali. Não, podia ver, né, Fátima, quem gostaria, né? De repente tem alguém motivado. Tem alguém motivado aí para fazer a nossa prece? Estou vendo uma opção de sorrisinho aí, gente. Naide, querida, pode fazer para a gente? Está sem som, amor. Você está sem som. Então, que a gente saia dessa reunião maravilhosa, que vá para os nossos lares e comece a perceber a diferença entre os perseguidos falado do humano e os perseguidores. Quem eram os perseguidores? Quem eram os perseguidos que sempre trouxeram a luz? É baseado nessa ideia de que nós rogamos ao Senhor Jesus que possamos ter melhores dias de crescimento íntimo, para que nós saibamos fazer a diferença, realizar a diferença entre o bem e o mal, que já saibamos minimizar nossas questões íntimas. Abençoa-nos, Jesus. Aqui estão propostas de vida melhor, que nós possamos contagiar a muitos que nos cercam. Fica conosco hoje e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Fátima, oi. Antes de você parar de gravar, deixa eu dar um recado para que ele ouça. O João, falei com o João essa semana, nosso querido João, que continua no grupo, né, de WhatsApp, mas não está, ele e a Marta não estão podendo ver as reuniões, e ele falou que sempre assiste às reuniões e tem até ímpetos de participar. Falou que às vezes se pega quase querendo comentar, sempre que dá ele ouve, assiste, falou assim, às vezes eu vou comentar e me dou conta que é uma gravação. Então,
Então, um legal. beijo para o João muito grande. Ele mandou beijos e abraços para todos. Beijo para eles. Disse que tem muita saudade também. Falei para ele, assim que possível, quando possível, por favor, né, quando for oportuno, retorna. Então, queria registrar aqui. Achei muito carinhoso da parte dele. Ele falou, não, eu sempre que eu posso, eu ouço, vejo as reuniões e me dá ímpetos de participar. Que legal, que bom. As parábolas deles faz falta. As parábolas, né? Muita falta. Ele me mandou uma parábola, eu vou botar no grupo a parábola que ele me mandou. Legal. Legal. Então, vamos lá, vou parar aqui a gravação.